Estamos de volta para continuar conversando um pouquinho com a Marciele. A gente se empolga, né, Márcia, de falar sobre esses assuntos, porque realmente são pacientes que nós dividimos condutas diárias, então tem muito assunto. Tem muita coisa para falar. Vamos falar um pouquinho então sobre incontinência fecal. Em primeiro lugar, o que as pessoas precisam saber para descobrir que tem algum sintoma de incontinência fecal? Bom, vamos primeiro classificar as incontinências correlacionadas com o fator da evacuação. Incontinência fecal é uma delas, é quando o paciente não tem o controle em segurar as fezes, independente do formato, se são fezes mais pastosas ou diarreicas ou até mesmo as fezes mais endurecidas. Porém, Carol, a gente tem também a primeira sinalzinho de incontinência, que é a incontinência para gases. É quando o paciente simplesmente não consegue segurar o gás. E temos também a incontinência anal, que é onde eu associo as duas. Eu não consigo ter o controle sobre as fezes e nem sobre os gases. Temos também, Carol, um tipo de continência que a gente pode chamar assim, que seria o soiling. É quando aquele paciente tem sempre uma sujeirinha na cueca ou na calcinha, ou parece que o ânus está sempre umedecido, então é como se sempre estivesse escapando também um resíduozinho anal. Então, primeiro a gente tem que pensar nesses tipos de incontinência. É importante ressaltar que nem sempre a pessoa que produz bastante gases tem incontinência. Nós temos casos de intolerância à lactose, ao glúten, ou pessoas que têm uma dificuldade de digestão e sentem uma produção maior de gases com aquele alimento. Quem tem incontinência não relaciona diretamente ao alimento. Quem tem incontinência para gases, independente do tipo de alimento, ou que forme muitos gases, ou que nem tenha tanto, ele só não tem o controle. Às vezes ele nem sente que o gás está chegando para conseguir segurar. Então, às vezes ele percebe já depois que ele teve realmente o escape. Então, a incontinência para gases não está só correlacionada com a alimentação, não. Em que situações isso pode acontecer? Elas também, Carol, estão correlacionadas, qualquer uma dos tipos da incontinência, com a musculatura do assoalho pélvico. Também está correlacionado mais com a faixa etária idosa e também com as mulheres. Quais são as principais causas da incontinência? Muitas vezes um paciente passou um longo período ou a maior parte da sua vida constipado. Então ele sobrecarregou demais essa musculatura do assoalho pélvico. Aí ele desenvolveu hemorroidas ou fissuras, onde também foi sendo necessária a realização de alguns procedimentos, ou até mesmo a cirurgia da hemorroida, algumas cirurgias orificiais. Tudo isso também vai sobrecarregando essa musculatura e deixando ela um pouquinho mais hipotônica. Quando correlaciona-se com a idade, com o fator hormonal, essa musculatura fica fraca e insuficiente para conseguir manter os gases ou até mesmo as fezes. E o tratamento aplicado? Tem uma semelhança com o tratamento da incontinência urinária? Igual, Carol. Não tem como separar a questão de contração apenas da função de pênis ou de vagina com a contração anal. A musculatura do assoalho pélvico, ela é um conjunto, de 13 músculos que estão completamente interligados. Então, quando eu estou trabalhando esse controle anal, automaticamente eu estou trabalhando o meu controle para melhorar a questão vesical também. Então, é a mesma forma de tratamento. Através do biofeedback, através de hábitos comportamentais, de reeducações alimentares, que a gente vê que a gente trabalha muito junto nessa questão com os pacientes e principalmente também com não segurar os desejos ou realizar a postura correta para evacuar. Basicamente, muito parecido com a questão da incontinência urinária. Na questão de não segurar os desejos. Nós falamos isso da incontinência urinária, mas é mais gritante a resistência das pessoas a evacuarem no ambiente de trabalho, por exemplo. Sim. Eu atendo muitas mulheres que dizem serem constipadas, que conseguem evacuar só no fim de semana porque não vão no banheiro no horário de trabalho. Isso é realmente comum e é um dos motivos que pode desencadear as alterações? É muito comum, principalmente para as mulheres, essa questão de evacuar fora de casa é como se fosse feio ou vergonhoso, porque pode deixar um cheirinho. Então, eu até sempre brinco com os meus pacientes que a gente não precisa ter vergonha disso. Que antigamente nossas mães pegavam a gente antes de sair de casa, e vamos lá, todo mundo fazer xixi, vamos no banheiro para não precisar ir fora. Hoje a gente tem que quebrar um pouco esse nosso hábito. Paradigma. A gente tem que sentir mesmo a necessidade fisiológica e escutar e levar ao banheiro. Essa questão de segurar muitos desejos agora, futuramente pode levar sim a uma questão mais de não conseguir segurar mais. Então gera-se um cansaço todo nessa musculatura, uma dissinergia, como a gente chama,
e depois automaticamente o músculo não dá conta de conseguir manter daí mais as fezes ou os gases. Márcia, você disse que os músculos que afetam os dois tipos de incontinência, tanto urinária quanto fecal, são os mesmos. O tratamento aplicado é o mesmo. Isso significa que todo mundo que tem incontinência urinária vai ter fecal ou não? Não, Carol, nem todo mundo que tem incontinência urinária vai ser associado com incontinência fecal. Mas se não cuidar e gerar uma fraqueza muito grande desse músculo ou uma falta de percepção muito grande desse músculo, lógico que com o passar dos anos ela vai se desenvolver para uma incontinência fecal sim, mas não é via de regra. Normalmente é interessante que as mulheres já estão procurando auxílio quando tem alguma questão de incontinência urinária. Então automaticamente já começa a trabalhar o músculo, ela leva essa consciência para o resto da vida, já previne uma incontinência fecal. Em relação ao tempo de tratamento, eu não perguntei isso da incontinência urinária. Existe um padrão mínimo de tempo a ser tratado para os dois tipos de incontinência ou é uma avaliação individual e vai se acompanhando ao longo das sessões? Existem alguns protocolos, né? Como a gente trabalha baseado nos valores de esfíncter e nos valores musculares, até existem já protocolos para hipotonia de repouso, para anismos, para hipotonia de contração, mas não é exatamente igual para cada paciente. Da mesma forma que quando você vai para a academia. Por exemplo, você consegue visualizar uma melhora no seu bumbum com 3 meses de academia. Outra pessoa pode visualizar uma melhora com 1 mês de academia ou 2 meses. A musculatura do assoalho pélvico é igual. E o que é interessante é que esse tratamento seja visto sim como um tratamento, mas como eu falei antes, uma reeducação. Então que os pacientes conheçam essa musculatura, realizem o tratamento junto com a fisioterapia, mas depois continuem mantendo esse tônus muscular ativo, mantendo essa resistência muscular. Então o número de sessões pode variar de um para o outro, mas o que não muda em nenhum dos pacientes é essa consciência, que eles devem permanecer trabalhando exercícios para sempre. Vocês ensinam exercício para o paciente fazer em casa também, né? Sim. Só na fisioterapia ele não vai conseguir ter um resultado. Então ele faz o tratamento lá dentro do consultório, ele mantém a semana toda, até a próxima sessão ele já consegue ter até ganhos musculares bem importantes sozinhos. Depois ele vai continuando isso em casa. Para finalizar a incontinência fecal, eu queria falar um pouquinho da alimentação. Diferente da incontinência urinária, nós sabemos que na questão da incontinência fecal, a alimentação faz parte integrante do tratamento, né, no controle principalmente da eliminação de gases, que é bastante incômoda para os pacientes. Eu costumo orientar os pacientes no consultório a, durante o tratamento, enquanto ainda não tem esse controle, evitarem alimentos que são mais produtores de gases. Mesmo sabendo que não são só esses alimentos que promovem os efeitos, é claro que um alimento mais flatulento vai piorar a sensação. Então seriam o feijão, a batata doce, o repolho, as bebidas com gás, né, os alimentos mais fibrosos que têm a digestão mais lenta, como o melão, a melancia, a maçã. Tem algum alimento diferente que você costuma pedir um controle? Normalmente eu peço se ele já tem esse acompanhamento com a nutricionista e normalmente é elas mesmas que nos dão as dicas maiores, né? Mas eu acredito que seriam esses mesmos os mais importantes. E só lembrando, né, mas para quem está em casa, você trabalha, já tivemos um programa aqui falando sobre constipação, é importante que as pessoas lembrem sempre da diferença das fibras, né, porque tem pacientes que têm incontinência e ainda assim, incontinência, por exemplo, para gases e são constipados e têm as fezes endurecidas. Tem medo de consumir um mamão, por exemplo, que é uma fibra que solta e ter mais escape, né, então as pessoas precisam saber diferenciar isso, né? E eu acredito que cuidando da alimentação e junto com o tratamento da fisioterapia, esse paciente pode ter uma qualidade de vida melhor. Até porque muitos pacientes também chegam ao consultório com fezes muito pastosas ou diarreicas mesmo. É muito difícil eu ter um trabalho dessa musculatura e já fazer com que o paciente consiga segurar esse tipo de fezes. Então, novamente, ele é encaminhado para a questão da nutrição para conseguir melhorar esse formato das fezes, que automaticamente vai acarretar um sucesso muito melhor na questão do fortalecimento também do assoalho pélvico. E eu queria falar para você que está em casa um detalhe que eu até discuti com o paciente no consultório há algum tempo atrás. Era uma pessoa que tinha feito um procedimento cirúrgico e a partir do procedimento
procedimento teve uma sensação de escape de gases muito grande, que incapacitou a prática de atividade física, que incapacitou algumas questões do convívio social e até de relacionamento pessoal com o seu companheiro, né? E que tinha muito medo de fazer fisioterapia, né? E achava, na verdade, tinha uma certa incredulidade com relação ao tratamento e após ser encaminhada via um ótimo resultado. Então, é importante lembrar que a medicina evolui todos os dias, né? As nossas ciências estão evoluindo cada vez mais, então nós precisamos lançar a mão disso e utilizar para as nossas necessidades. Então, você que está em casa, se conseguiu se comparar com alguma das coisas que nós falamos aqui, se você se identificou com algum desses assuntos, procure um profissional, saiba que já existem possibilidades de tratamento e não espere mais, porque é um desconforto e um sofrimento totalmente sem necessidade. Com certeza. Né? É muito comum apresentar algum tipo de incontinência, mas deve ser lembrado que isso não é normal, que a gente tem que conseguir nos manter secos e limpos por toda a vida. Certo. Márcia, muito obrigada pela tua participação, é sempre muito esclarecedor e é um assunto que realmente empolga por saber que a gente pode ajudar tanta gente quando se fala disso. Imagina, Carol, obrigada a você.